ter um pai na sua vida. Você teve um pai presente? Teve? Que bom. Teve pessoas que não. Teve pessoas que nem conheceram o seu pai. Tem pessoas que até hoje não conhecem o seu pai. E essa figura tão importante aqui na terra, porque Deus formou o homem e formou a mulher. E ambos constituíram uma família. Mas Deus fez primeiro um sacerdote. Deus fez primeiro aquele que seria o que iria ouvir a Deus e iria transmitir a mensagem à sua família. Isso é um sacerdote. Tem homens que batem no peito e falam: não, porque eu sou o sacerdote aqui. Mas para você ser sacerdote, primeiro você tem que ouvir a Deus e fazer a vontade dele. O sacerdote fazia isso. Ele fazia tudo certinho, porque ele queria agradar a Deus. Sabe, queridos, Deus não depende que nós o agrademos. Deus não depende que a gente possa fazer alguma coisa para agradar a Ele. Porque tudo que nós vamos fazer ainda vai ser muito pouco. Vai ser imperfeito. Mas quando Deus olha para nós e vê o nosso esforço de fazer o melhor, eu creio que o coração dele se enche de alegria. Você não acredita nisso? Só no esforço de você tentar fazer alguma coisa. Sabe, queridos, olhando para o homem, hoje é dia dos pais, e é tremendo a gente poder comemorar esse dia. Mas como comemorar esse dia e lembrar de uma figura paterna, se de repente eu não sei o que quer dizer a paternidade? O que será uma figura paterna? O que será ser pai? O que será ter um pai? Sabe, a figura masculina é tão importante na vida de um filho. Você sabia disso? Vamos pegar a mãe. A mamãe, ela é aquela que carrega o filho, né? Durante aí 9 meses, alguma durante 7. E ali nos primeiros momentos, ali nos primeiros tempos do filho, o filho vai viver grudado na mãe. Sabe por quê? Porque o pai não pode dar de mamar, não é? E o filho depende do calor da mãe e do leite. O filho depende dos cuidados, porque a mãe já tem aquele instinto materno, aquela coisa, o homem não tem jeito nenhum. Eu lembro quando a Isabelle nasceu, graças a Deus, eu tenho a honra e a alegria de ser pai. Quando ela nasceu pequenininha, né, nasceu prematura, eu olhava para ela e ficava assim, eu ficava com medo de pegar e de machucar ela. Não sei se a maioria dos pais é assim. Você é assim também, Júlio? Você fica com medo, porque você fala: meu Deus, e se eu pegar de mau jeito? Você fica ali com receio. Mas a mãe não, a mãe ela tem uma coisa tremenda, ela pega, ela já tem um jeito, já dá o banho. O pai vai trocar a fralda, já vomita, já, né? O homem é fogo, o homem é misericórdia. Vai entender, homem. Não dá para entender, não. Mas Deus o chamou. Deus chamou o homem para ser sacerdote, para ser a figura de pai. Mas aí passa esse tempo, a criança, isso são os psicólogos que dizem, os cientistas, falam que a criança necessita e é fundamental que tenha uma figura masculina, uma figura de pai presente na vida dela. Porque aquilo vai significar muitas coisas para o futuro dela. E parece que as mulheres, elas têm muita falta disso, não é?
E hoje, infelizmente, queridos, nós vemos tanta coisa ruim nesse mundo. E há pessoas que falam que existem pais que não mereciam nem ser pais. E Deus dá essa chance, não importa se foi por acidente ou não, mas Ele tem a chance de ser um pai. Ele faz tudo errado. Tem alguns que são tão terríveis que até abusam dos seus filhos. E essa figura masculina, essa figura de pai, que deveria ser a figura que traria segurança, né? Se a gente colocar pai aqui e colocar algumas palavras, né, a gente podia decifrar, colocar algumas palavras na frente de cada letra. E na letra P, eu colocaria o pai, né, a letra P de pai, colocaria protetor. Porque o pai é aquele que protege. Colocaria provedor. Porque o pai é aquele que provê o que há de necessidade para o seu filho. Mas tem muitas mães que a gente até brinca, né? São pães, é isso? É pães? Fala. Ficou estranho isso, né? Negócio de pães. Dá vontade, né? De dar uma mordida, né? Que são pais e mães. Por algum motivo. Que você já sabe, é só você ligar a TV que você vai ver um monte de motivo. São guerreiras também. Tem que fazer os dois papéis. O homem deveria estar ali protegendo, o homem deveria estar ali provendo, mas ela tem que fazer os dois papéis. A gente conhece alguns aqui, né? Alguns perderam os maridos, algumas perderam os maridos. Mas Deus tem dado graça. Sabe por quê? Porque eu posso dizer para você que não vai lhe faltar nada. Tudo que você precisar para você criar um filho, você vai ter. Você tem. Amém? Aí continua, no A. O que você colocaria no A? Hã? O que um pai tem que ser? Amoroso. Eu colocaria também amoroso, ele tem que ser amoroso. Mas eu colocaria também, acima de tudo, autoridade. Um pai tem que ser autoridade, tem que saber ser autoridade. Mas ele tem que ser amoroso também. Ele tem que ser alegre. Ele tem que ser autêntico. Amém? Quantos As você pode colocar aí? Vários. E no I? Pastor, meu pai é inteligente, né? Tem até uma propaganda que fala, meu pai é inteligente, não é? O pai inteligente é aquele que intercede pelo seu filho. Então eu colocaria intercessor nesse I. Porque o intercessor, ele vai acompanhar o seu filho, vai ajudar a sua esposa a criar o filho na presença do Senhor. Olha só que interessante. Depois você faz essa brincadeira lá na sua casa. Vê quantas palavras que você consegue colocar dentro da palavra pai. Principalmente você, pai. Porque você vai descobrir tantas coisas que você deveria saber. Amém? Eu quero ler aqui em Gálatas capítulo 4. Essa palavra não é apenas para os pais, essa palavra é para todos nós. Sabe por quê? Porque você não precisa apenas aprender a ser um pai, mas você precisa aprender a ser um filho. Porque todo filho, ele tem sim o pai, nós vamos ver isso hoje. E todo pai, ele tem que aprender que a partir do momento que ele tem um filho, ele tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade na formação de tudo nessa vida.
Amém? Nós vamos ver no âmbito físico e no âmbito espiritual também. Que diz lá em Gálatas, capítulo 4, na NVT, Gálatas 4, versículo 4. 4 a 6. Olha só o que diz. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Aleluia, graças a Deus por isso. Assim, o fez resgatar a nós, que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Versículo 6. E porque nós somos seus filhos, diga graças a Deus, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba Pai. Sabe o que quer dizer Abba Pai? Quer dizer um jeito carinhoso, íntimo, de dizer a Deus, meu paizinho. Olha só que intimidade, que amor. Será que você conseguiria chamar alguém de paizinho assim à toa? Ou porque você sente que você é amado? Ou porque você sente que você é cuidado? Parece que existe um sentimento em jogada, né? Tem pessoas que estão com seus sentimentos totalmente deteriorados. Tem pessoas que estão com a sua visão paterna totalmente destruída, desgastada, porque olharam um dia para uma figura masculina aqui na terra e se decepcionaram com alguma coisa. Sabe, aqui na terra não existe o pai perfeito. Aqui na terra não existe aquele que vai ser aquilo que se pinta nos quadrinhos, nas histórias, na ficção, o super-homem. Ele vai errar, ele vai ter dificuldades, mas a única coisa que ele não pode fazer é deixar um filho a ver navios. Deus tinha apenas um filho, e para você ser pai, você precisa apenas de um filho. Amém? Tem gente que tem 4, 5, né? Eu conheço a pessoa, e é pastor ainda, hein? Deve ter uns 10, 13 filhos, meu Deus. Já dá para fazer uma célula, uma igreja. Ser pai é maravilhoso, mas você precisa de apenas um filho para você ter responsabilidade. E olha só, Deus, o nosso Pai, tem pessoas que têm dificuldade de falar paizinho, mas nessa manhã você vai ser ministrado, eu tenho certeza, no seu coração, de algumas coisas. Você precisa ter apenas um filho, e Deus tinha apenas um filho chamado Jesus, mas Ele olhou para a terra, viu que a terra estava perdida, viu que a sua criação, a sua obra-prima, o homem, a mulher, já estava sobre a lei do pecado, da morte, e falou: preciso fazer alguma coisa pela minha criação, porque o filho se perdeu, e eu preciso resgatar. Então Ele enviou Jesus, que morreu na cruz, morreu por mim e por você, e por causa disso, nós podemos receber o Espírito Santo, o Espírito de adoção, e hoje nós somos adotados por um Pai, amém? Eu fico pensando, amados, olhando por esse lado, tem tantas pessoas que queriam ser pai e mãe, estão numa fila enorme. Você já viu isso? Já acompanhou? Para adotar uma criança.
Assim como tem pessoas que têm muitos filhos, não dão valor a isso. Deus olhou para a humanidade e falou: eu preciso fazer alguma coisa porque eu os amo. Deus amou tanto o Filho, que deu seu Filho para morrer na cruz, para poder adotar a gente. Sabe por quê? Porque a gente estava condenado à morte. Mas eu e você fomos adotados por um Pai maravilhoso. Mas tem pessoas que não conseguem enxergar isso. Não conseguem receber o amor de Deus. Porque ainda estão presas na figura paternal dessa terra. Quantos traumas existem ainda em você? Sabe, eu gostaria de compartilhar aqui, lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Primeiro Samuel 2, versículo 12. É uma história interessante, a história de Samuel, né? A sua mãe não conseguia ter filho e pedia. Até que um dia Deus ouviu a oração e lhe concedeu um filho. E ela deu o nome de Samuel. Sabe o que esses pais fizeram? Eucana e Ana. Eles falaram: esse filho, estou te colocando dentro do contexto, ok? Esse filho não vai ser nosso. Esse filho vai pertencer ao Senhor. Sabe, eu me identifico muito com essa mensagem, porque a minha mãe, os meus pais, eu perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 4 anos, por volta de 4 anos de idade. Nós éramos em 4 filhos, né? Tem um que é mais velho, um pouco que eu. Tem mais 2 depois, mais novos. Perdemos o pai muito cedo e a gente não cresceu convivendo com o pai. Mas antes disso, a minha mãe, os meus pais eles não conseguiam, minha mãe não conseguia engravidar. E Deus deu essa graça depois de um tempo, depois de uma oração perigosa que eles fizeram, assim conta a minha mãe, dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser teu. Nós vamos consagrar ele. O Senhor pode fazer com ele o que o Senhor quiser. Olha que oração perigosa. Você tem coragem de fazer isso? Tem coragem de orar dessa forma? E aí passou o tempo e a minha mãe não engravidava. E você sabe como que é, né? A gente sempre quer dar um jeitinho para Deus. Uma ajudinha santa. Aí ela adotou o meu irmão mais velho, que hoje também é um pastor abençoado. Eu amo demais. Ele está lá hoje na cidade de Leme, lá no interior, pastoreando uma igreja. E adotaram ele. E depois de 8 meses, 9 meses, aí eu cheguei. Ou seja, eles estavam preparando tudo, mas Deus já tinha tudo preparado, porque eles tinham feito uma oração. E Deus sempre responde a oração. Olha que coisa tremenda. E depois disso ainda vieram mais 2, né? Mais 2 que graças a Deus estão todos firmes na casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Sabe, queridos, e com Ana também aconteceu a mesma coisa. Demorou, mas chegou. E ela falou: esse filho vai ser teu. E sabe o que eles fizeram? Levaram até o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli o recebeu e o menino iria ficar ali. Primeiro desmamaram o menino. Combinaram, depois que ele desmamar, nós vamos levar até o sacerdote, ele vai ficar aprendendo ali as coisas de Deus, e Deus vai fazer com ele o que ele quiser.
Olha só que tremendo, poderoso. E foi isso que aconteceu. Mas, olha só que história interessante. O sacerdote Eli também era pai. Ele tinha 2 filhos. Amém? Ele tinha 2 filhos. Interessante que era um homem de Deus, mas os seus filhos eram umas pimentinhas. Vamos ver aqui o 1 Samuel 2, 12. Diz assim, ó: os filhos de Eli eram homens perversos, meu Deus, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. O pai era um sacerdote, o pai era um homem de Deus, o pai, ele cuidava das coisas de Deus, mas enquanto isso seus filhos estavam fazendo coisas erradas, eram perversos. Olha só que coisa terrível, irmãos. Como é que pode um homem de Deus, uma mulher de Deus, estar na casa do Senhor, estar na igreja, e o filho estar fora do caminho do Senhor? O que será que aconteceu? Sabe, queridos, ser pai não é fácil mesmo. Ser pai, você tem que ser uma referência. Ser pai, você tem que dar um ensinamento. Ser pai, você tem que saber dar uma direção. E parece que o sacerdote havia feito isso. Mas o que será que aconteceu no percurso? Onde será que houve essa falha? Será que Eli errou na criação dos seus filhos? Você olha para dentro de você, você pai, você mãe, você fala assim, às vezes, aonde foi que eu errei? Não foi isso? Você já parou para pensar nisso? Você olha as atitudes do seu filho, fala, onde que foi que eu errei? Eu os ensinei no caminho do Senhor. E eles não estão fazendo mais aquilo que deveria fazer. Sabe o que eu vejo nessa história? Eu vejo que Eli estava envolvido sim com as coisas de Deus. Ele era pai. Ele era também sacerdote. Mas o maior erro que nós vemos nas famílias de hoje, irmãos, é algo que chama-se ativismo. E esse ativismo muitas vezes atrapalha a tua posição, pai, a tua posição, mãe, de criar os seus filhos. Lá em Provérbios 22:6, diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Não é isso? Porque lá na frente não vai se desviar dele. Sabe, como eu falei aqui no começo, a figura feminina, que é a mãe, a figura masculina, que é o pai, são muito importantes na formação de um filho. E muitos, nesse tempo, não conheciam o Senhor ainda. Mas muitos conheceram. E muitos daqueles que conheciam o Senhor, talvez não souberam dividir, separar, dar a atenção necessária para o trabalho, para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, de convívio, para a igreja e para os seus filhos. Assim como o sacerdote Eli. Ele estava muito atarefado, fazia as coisas para o Senhor, mas e os seus filhos, onde estavam?
Vamos ler aqui, ainda no capítulo 2, versículo 22 em diante. Olha só, Eli já estava muito idoso. Meu Deus, já tinha se passado muito tempo. Mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel. E que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam, porque continuam a agir assim. Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Meu Deus, isso que vai acontecer lá na frente, você vai ver. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Olha só que interessante. O sacerdote tinha 2 filhos que, embora estavam próximos do pai, eu vejo nesse texto que o pai não estava próximo deles. Porque ele fala aqui nesse texto: eu ouvi falar, o povo está dizendo. Ou seja, talvez Eli estivesse tão atarefado com as suas coisas do dia a dia, que não parou para pensar que os filhos, lá na formação, lá no começo da sua vida, precisavam ter uma figura, uma direção de mais perto. E é isso que às vezes acontece, irmão. Nós estamos num momento, num tempo, em que os pais, eles têm que trabalhar, não é? Aí deixa os filhos com quem? O vô, com a avó, com o tio, com o vizinho, na creche, porque ele tem a necessidade de trabalhar. Mas aí chega em casa, ele às vezes também não dá atenção. Às vezes o pai e a mãe chegam na sua casa e não vai brincar com o seu filho, não vai perguntar para o filho como é que foi o seu dia, como é que está sendo as suas dificuldades, o que você está precisando. Deus te deu um emprego, Deus te deu um sustento, mas Deus também te deu uma família para você cuidar. E pior ainda, irmãos, sabe o que acontece? Nós estamos vivendo uma geração em que cada vez menos os pais estão ensinando os seus filhos no caminho que tem que andar. Sabe quem está ensinando? A internet. Se você pai, você mãe não ensina, alguém vai ensinar para ele. E os filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles aprendem muito rápido, porque hoje você põe na internet, você sabe de tudo. Você que pensa que eles não sabem, eles já sabem de tudo. Porque ao invés de chegarem aos pais, nos pais e perguntarem e tirarem suas dúvidas, como antigamente, talvez o pai e a mãe estejam tão longe que ele vai falar: não, é melhor eu pesquisar aqui e eu vou saber o que está acontecendo. É ou não é? Isso acontece ou não acontece? E Eli estava ali preocupado com as coisas e resolver as coisas, e os filhos estavam longe. Até que um dia ele ouviu falar. As pessoas conheciam os filhos dele, mas ele mesmo não conhecia. Estava conhecendo naquele momento. Eles deviam ter dado trabalho sim quando eram pequenos. E como é importante a figura de uma autoridade nessa formação, para colocar rédea, para colocar disciplina, para dizer: filho, isso pode, filho, isso não pode. Amém? Mas interessante que enquanto os filhos do sacerdote não o ouviam, Samuel crescia no mesmo lugar. Não era nem filho de Eli.
mas ele crescia no temor do Senhor. Mas existe uma diferença que eu quero ver com você. Você pode estar pensando comigo, pastor, mas espera aí, como é que pode? Não depende de nós, depende da decisão dos filhos, sim. Mas o que Provérbios 22, 6 diz? Ensina o adulto. Tem um segredo aqui. Ensina quem? A criança. Tudo que você ensinar aos pequenos, às crianças, vai ficar ali e ninguém vai tirar. Vai chegar o momento que elas podem até fugir um pouquinho, mas elas têm algo na raiz delas que ninguém tira mais. Eu posso falar isso por mim mesmo. Eu também tive chance, oportunidade, por ter crescido sem pai, mas a minha mãe foi uma guerreira. Foi uma mãe também. Eu tive a decisão de fugir, de sair dos caminhos do Senhor, mas por causa daquilo que estava impregnado em mim, eu decidi não sair, em permanecer nos caminhos do Senhor. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Amém? Samuel foi levado de pequeno. Samuel foi consagrado ao Senhor. Mas será que os filhos de Eli também não foram? Não foram criados pequenos? Foram. Mas talvez Eli deu mais atenção àquele que não era filho do que aos próprios filhos. Mas é claro, pastor, Samuel tinha uma promessa de Deus. Ele era uma criança que foi consagrada ao Senhor e depois ele vai ser um profeta, sim. Mas eu quero dizer para você que a figura dos pais na família e a responsabilidade deles são tão importantes que ninguém pode fazer no seu lugar. É só você. Você vai ensinar a criança, porque se você tentar ensinar um adulto, ele não vai te ouvir mais. Foi o que aconteceu aqui com Eli. Ele chegou, aconselhou seus filhos mais uma vez, mas eles já eram adultos, já estavam fazendo coisas terríveis, e não ouviu mais o seu pai que já era idoso. E quem é que escuta um idoso hoje? Quem é que escuta uma pessoa mais experiente hoje? Ninguém. Que acha que está ultrapassado. E olha só o que aconteceu lá no capítulo 4. Versículo 17. O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus. Houve uma guerra lá. E o povo foi massacrado. Meu Deus. Quem que cuidava junto com Eli das coisas de Deus? Os filhos dele. Seus dois filhos, Hófni e Finéias, também morreram. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. Ele estava na frente do povo. Ele servia como sacerdote, era juiz. Mas olha só, o fim dele, o fim dos seus filhos, porque ele não soube dosar entre formar o filho e as suas atividades. Eu quero dizer para você, a igreja começa na tua casa. Você pai, você mãe, a igreja começa lá no teu lar. E não adianta você ganhar muitas pessoas, não adianta você ter muitos ministérios na sua vida,
Não adianta você querer fazer tantas coisas para o Senhor e você perder os seus filhos para o mundo. Mas pastor, e agora o que eu faço? Eu errei tanto no passado. Meu irmão, minha irmã, continue orando. Peça a misericórdia de Deus, faça a sua parte, ore. Use algo que chama-se autoridade. Sabe o que é ter autoridade? É falar, filho, vem cá, eu vou orar por você. Vou colocar a mão sobre a tua cabeça e vou declarar que você é do Senhor. Continue fazendo, mesmo que Ele não te ouça, continue fazendo. Amém? Você não vai ter como corrigir o passado. Mas Deus pode te dar a graça de você transformar a maldição em bênção. Depende da tua fé. Amém? Depende da tua fé. Agora nós lemos aqui o começo, Gálatas 4. Sabe, muitos têm essa visão errada de pai, um pai longe. Um pai que está muito ocupado. Um pai que às vezes até um pai de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas não dá atenção para o seu filho. Tem essa visão distorcida. E olha para Deus e fala, olha, Deus não liga para mim. Deus não está nem aí para mim. Sabe de uma coisa? Eu não quero saber disso. Deus ama outras pessoas, mas não me ama. Porque também Ele não aceita o amor de Deus na sua vida. Deus te adotou. Você era órfão. Você era sozinho. Mas Deus te achou e falou, a partir de agora você vai ser meu filho, minha filha. E você vai poder experimentar o meu amor. Talvez você não experimentou o amor de um pai terrestre. O calor, a proteção, a segurança de ter um pai terreno. Mas você pode experimentar tudo isso com alguém que um dia você pode chamar de Abba Pai. Amém? Feche os teus olhos. Como é importante nós consagrarmos a nossa família a Deus. Daqui a pouco nós vamos ter aqui uma apresentação de uma criança. Como é importante isso, irmãos. Como é importante você apresentar a sua família diante de Deus e falar, Senhor, faça a sua vontade, não faça a minha não. Porque se eu for conduzir de acordo com a minha vontade, eu vou errar. Talvez eu não tenha estrutura de ser um pai, de ser uma mãe, porque eu não recebi esse amor, eu não recebi essa instrução na minha vida. Eu quero orar nesse momento pela tua vida, porque talvez você queira ter um abraço de um pai, você queira ter uma experiência de poder ter um pai na sua vida e você não conseguiu até hoje. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te conceder essa experiência nesse momento. Com seus olhos fechados, vamos orar. Senhor, aonde você está nesse momento, feche seus olhos. Seja curado nesse momento, em nome de Jesus. Cura, Senhor, cura essas vidas. Cura esses filhos. Cura também esses pais que talvez não tiveram uma figura, uma referência de ser pai, por isso que hoje eles não conseguem também ser aquele pai amoroso, aquele pai que sabe ouvir, aquele pai que sabe pegar no colo e falar, filho, o que você está precisando? Aquele pai que tem que usar autoridade muitas vezes, porque ele não teve referências. Espírito Santo, toca agora a vida dos pais, toca a vida dos filhos, toca a nossa vida, Senhor, como homens e mulheres de Deus, como filhos de Deus, porque queremos receber este amor de Deus, queremos receber porque fomos adotados. Deus tinha apenas um filho, mas Ele resolveu adotar muitos.
E eu fui escolhido. Eu fui escolhido, Senhor. O meu irmão, a minha irmã foi escolhida. Mas nós queremos receber esse amor. Nós queremos receber essa paternidade na nossa vida. Em nome de Jesus, quebra todas as cadeias, Senhor. Cura, tira todos os traumas. Pai, que haja perdão nesse momento. Ó Pai, perdão dos filhos. Talvez você, pai, você não consegue ser um verdadeiro pai porque você também não perdoou o seu pai. Talvez você, filha, você esperava mais de um pai terreno. Você esperava receber amor, um apoio, e você não teve isso. E você se frustrou. Perdoa agora, libera. Libera em nome de Jesus. Libera todo sentimento, todo rancor, toda angústia, toda tristeza. Libera agora, mesmo que teu pai não esteja vivo ainda. Libera isso em nome de Jesus. Seja curado, seja curada. Você filho, você filha, que o Senhor coloque no teu coração o perdão. Você sinta leveza nesse momento, sinta-se livre de toda amarra, todo laço de inimigo para tentar tirar a figura paterna da sua vida. E receba agora nesse momento, através do Espírito Santo de Deus, a paternidade do nosso Deus. Receba o nosso Deus como seu Pai. Você foi adotado, você não está sozinho. Você foi adotado por Deus. E nesse momento Ele te pega no colo. E nesse momento Ele fala: filho, me recebe. Deixa eu te pegar, deixa eu cuidar de você. Filho, deixa eu te instruir através da minha palavra. Filho, deixa eu trazer segurança para você. É Deus falando com você nesse momento. Filho, deixa eu pegar na tua mão. Filho, deixa eu prover as coisas para você. Filho, eu estou contigo dia e noite. Pode me chamar de paizinho e eu vou te chamar de filhinho. Pode me chamar de Abba Pai e eu vou estar pronto a te ouvir. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por este amor. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor, que essa palavra possa entrar no nosso coração. Que os nossos filhos e nós também não possamos ser, Senhor, filhos como os filhos de Eli, mas sejamos filhos como Samuel, filhos que vão seguir o caminho do Senhor. Que nós não possamos ser pais negligentes, mas possamos ser, ó Pai, como os pais de Samuel, que entregaram, consagraram seu filho ao Senhor. E assim ele o serviu durante toda a sua vida. Pai, o que nós dependemos, o que nós precisamos, é receber o amor do nosso Pai eterno, para podermos dar esse mesmo amor a todos os nossos filhos físicos, a nossa família, e aos muitos filhos espirituais que o Senhor também nos dá, Senhor. Aqueles que vamos evangelizar, aqueles que vamos trazer para a igreja, aqueles que vamos orar por eles. Ó Pai, que possamos ser pais e mães deles também, Senhor, com muito amor, cuidando deles, trazendo também tudo que recebemos de Deus, tudo que damos para os nossos filhos, possamos dar para os nossos filhos espirituais também, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebeu essa palavra? Em nome de Jesus, eu te abençoo para a glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.